Fofinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para a nossa segunda aula de redação. Vamos dar continuidade àquilo que nós trabalhamos na sexta-feira passada. Como eu havia prometido, eu vou falar, vou mostrar aqui, trazer alguns exemplos de artigos de opinião, né, em publicações que vocês têm acesso, como a revista Veja, super interessante, alguns jornais que eu tenho acesso por meio dos aplicativos online, né, dos serviços que eu sou assinante, e vou fazer a leitura desses textos, tá? E vou comentando à medida que forem surgindo as características, eu vou fazendo, pontuando, tá certo? Thaís, eu não postei ainda, porque eu estava esperando carregar para o Drive, por incrível que pareça, demorou mais do que eu esperava. Inclusive, eu estou olhando para ela aqui agora, cadê? Tá aqui. Aqui. Artigo de opinião. Terminou de subir ontem. Não sei porquê, não me pergunte, porque a gente teve aula na sexta-feira, né? E aí eu só tive acesso ao arquivo ontem. Não sei se é algum problema no serviço do Google. Inclusive, depois me lembrem, antes de finalizar a aula, de eu perguntar como foi a prova e como foi essa questão do envio como é que está sendo essa questão dos envios dos arquivos, tá bom? Eu estou sentado aqui, vou ver se eu consigo resolver uma série dessas coisas hoje, beleza? Me lembrem aí para não esquecer. Então, vamos lá. Na aula passada, nós fizemos uma introdução ao aspecto teórico do artigo de opinião e eu elenquei lá nos slides os pontos principais, né, os elementos principais que a gente identifica nesse tipo de texto dissertativo. Falei da semelhança dele com outros textos jornalísticos e principalmente das diferenças, né, que ele mantém, por exemplo, com a notícia e a reportagem, né, textos que a gente já trabalhou, apesar da gente não ter trabalhado notícia, né, na verdade a gente trabalhou somente a reportagem. Mas a gente falou bastante das notícias, né, vocês já trabalharam nos anos anteriores, e é importante vocês perceberem, né, como eu salientei na aula passada, o veículo de publicação, né, que veicula esse tipo de texto, né, esse gênero textual. Então, você vai encontrar principalmente naquilo que nós chamamos de periódicos, né, as publicações que saem em períodos específicos, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente, enfim. O que eu trouxe aqui hoje para que a gente analisasse foram alguns artigos de opinião de, assim, três publicações que eu acompanho com uma certa frequência, né? A Veja, eu confesso que já tem um certo tempo que eu não vou dizer que eu deixei de ler, né? Porque de vez em quando eu ainda sento e dou uma procurada em uma matéria ou outra, mas eu não leio mais a revista inteira como eu fazia antes, ou li o site, né? Quase que diariamente, por várias razões, né? Mas de vez em quando eu sento para ler algumas reportagens que ela traz, algumas coisas que tem uma reverberação um pouquinho maior assim na sociedade, ou algum texto, eu sempre dou uma olhada nas capas, né? Eu tenho a assinatura do GoRead, e sempre dou uma, dou uma olhada nas capas para ver qual matéria está sendo trazida ali, e depois eu folheio pelo menos aquelas matérias que me chamam mais atenção. Infelizmente, né, não dá tempo mais de ler. Né? Essa é a principal razão. Não é nem que não dê tempo, né? Porque você acaba se ocupando com outras coisas e deixa essas coisas de lado. Mas, enfim. Então, eu separei aqui alguns textos para que vocês comecem a perceber como o artigo de opinião ele é importante dentro dessas publicações, tá? Eu vou até tirar o zoom aqui dessa da Veja aqui, para mostrar para vocês a quantidade de textos de opinião que ela tem. Essa Veja aqui, deixa eu ver se esse home funciona. Não funciona. Eu vou rolar para a página inicial deles. Deixa eu voltar aqui para cá. Essa daqui foi do dia 24. No caso, peraí. 24 não, dia 20... Onde foi que eu vi, meu Deus? Dia 24, tá certo. Que provavelmente vai sair amanhã, né? Deve ser uma especial. Não sei como é que está mais o período de publicação dela, mas enfim. Então, matéria de capa, né? Foi notícia em todo mundo, né? Acharam Queiroz, como se ele tivesse perdido, mas enfim. Acharam Queiroz e
ao longo da reportagem, das várias reportagens que são feitas aqui, não só sobre esse assunto, sobre outros também, tem vários artigos de opinião colocados aqui, comentando, né, trazendo alguém que de alguma forma escreve sobre aquele conteúdo para dar sua opinião naquele assunto. Uma coisa que eu posso não ter falado na aula passada é que, assim, os autores de artigos de opinião, normalmente são pessoas que têm uma relação com uma área específica do conhecimento. E isso é uma razão óbvia, né, de se compreender, porque quando alguém emite a sua opinião, espera-se, né, e óbvio, eu não estou falando da opinião da conversa de bar, né, da conversa com os colegas, da conversa em casa. Eu estou falando de uma opinião que vai para um público, né, que vai para um conjunto de pessoas que muitas vezes usa aquele texto ali para formar as próprias opiniões. Então, quando nós observamos o currículo dos autores de artigos de opinião, nós percebemos que normalmente os assuntos que eles abordam são assuntos nos quais eles são especializados ou têm um conhecimento vasto e reconhecido. Então, se acontece, por exemplo, um problema na área jurídica, por exemplo, é de se esperar que eu chame uma pessoa que atue na área jurídica, ou tenha um conhecimento minimamente reconhecido, como, por exemplo, um advogado, um juiz, um promotor, um professor, né, da área jurídica, né, um professor do curso de Direito. É esperado que eu faça isso, né? Eu tenho assistido as lives do Átila e Mariano, já acompanhava ele por outro canal dele, que não tinha absolutamente nada a ver com esses problemas que nós estamos passando, né? O Nerdologia, né? Que ele fala muito trazia muito a questão dos super-heróis, mostrava ali o que era possível, o que não era possível, então eu já conheci ele já há bastante tempo, mas agora ele tem um canal próprio que ele tem falado dessas questões. E aí você pergunta assim, Rodolfo, mas por que ele especificamente? Porque ele é simplesmente pós-doutor em microbiologia. E a área de atuação dele é justamente estudar como aconteciam as epidemias, né? Ele estudou o vírus da AIDS, ele estudou o vírus do Ebola, ele não chegou a estudar o Covid, né? Mas ele tem propriedade, ele tem conhecimento suficiente para falar do assunto. E eu não estou dizendo que você só tenha que ouvir ele, ou só tenha que ouvir outra pessoa específica. O que eu estou dizendo é que eu estou ouvindo uma pessoa que é credenciada o suficiente para falar sobre aquele determinado tema. Então, os artigos de opinião normalmente trazem pessoas que atuam naquele campo. E nas publicações que a gente encontra, como a revista Veja, que é super interessante, os jornais como o Estadão, ai meu Deus, fugiu o nome agora, Diário do Nordeste, enfim, você encontra pessoas falando sobre esses assuntos, opinando sobre esses assuntos, e você vai perceber que elas normalmente têm um background, como a gente chama, né? Elas têm um conhecimento específico na área. Então, não é qualquer um que é chamado para opinar. Óbvio que todo mundo tem direito à opinião, óbvio que todo mundo, sim, pode conhecer um assunto aprofundadamente, sem ser necessariamente um especialista, uma pessoa que estuda por prazer ou por necessidade, não sei, mas normalmente quando nós temos esses artigos publicados, nós vemos eles publicados por pessoas que têm alguma ligação mais formalizada com a área, certo? E aí eu tirei o zoom aqui da Veja dessa semana, aparentemente, né? Para mostrar para vocês a quantidade de artigos de opinião que nós temos aqui. Ao longo da revista, eles têm vão aparecendo as reportagens e logo após tem um artigo, né? Não são todas, mas tem uma série de artigos específicos sobre isso. Então, deixa eu achar aqui o primeiro. Por exemplo, essa daqui do Duelo Perdido, né? Quando acharam o Queiroz, se eu não me engano, tem uma logo aqui, ó. Aqui. Tem esse artigo, né? Não está para peixe. A determinação do STF mudou o centro de gravidade em Brasília. E aqui é um assunto específico relacionado àquela temática ali. Depois você tem aqui uma outra reportagem. Você tem aqui o Cerco da Legalidade. Tem mais um artigo de opinião, né? Eu não sei se tem aqui. É porque a revista Veja, como ela tem colunistas, né, como tem pessoas que escrevem com uma certa frequência, ela normalmente não coloca as credenciais. Mas algumas revistas que estão, por exemplo, costumam convidar pessoas, né, costumam convidar autores que
nunca escreveram ou escrevem com uma certa raridade, normalmente eles colocam as credenciais, ou seja, o que é que ele é formado, qual a área de atuação dele e tudo mais. A Veja já não é uma revista um pouquinho mais adulta, vamos dizer assim, então normalmente ela não, na verdade não é porque ela é adulta, mas é porque ela é mais tradicional, ela tem um conjunto de pessoas ali específicas, e quem está lendo a revista conhece essas pessoas, né? Normalmente é assim. Então, você acaba não encontrando essas credenciais que você pode encontrar em outras publicações, tá? Eu falo já, a gente começa já a falar dos artigos em si, eu fazer a leitura dos artigos em si e a gente ir discutindo a estrutura, mas o que eu quero mostrar aqui é justamente essa questão de o quanto os artigos de opinião são valorizados nessas publicações. Aqui tem mais um, cenários de curto prazo da crise. O mais provável é que nada mude na atuação de Bolsonaro. É relacionado a essa questão do problema econômico que o Brasil sempre teve, né, a má distribuição de renda, e como nós poderíamos ajudar as pessoas a terem uma renda mínima, né, que seria um salário, em outras palavras, seria um salário, né, que aí eu fico imaginando, as pessoas já reclamam porque tem gente ganhando R$ 150 para comprar o básico para a família, imagina 600 por mês, né, mas enfim. Então, esse tópico aqui, ele começa a falar dos problemas da violência, né, contra os negros, né, que foi desencadeada lá pela morte do Floyd, que na verdade a violência não foi desencadeada não, pelo amor de Deus. As novas manifestações, né, que foram desencadeadas pela morte de um negro pela polícia norte-americana, né, e porque isso aí, ó, é muito antigo, tá? Inclusive tem um documentário na Netflix, eu não vou lembrar o nome agora, eu assisti semana passada, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui. E aí, se vocês quiserem ver como é essa questão é bem violento, tá? Talvez nem fosse o mais ideal eu estar indicando, mas deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não vai aparecer aqui no meu. Não, não vai aparecer aqui não. Mas enfim, depois quando eu lembrar, eu coloco o nome para vocês aí no chat. Enfim, ele explica para você, ele deixa bem claro para você que essas manifestações que estão acontecendo agora, né, já aconteceram antes, com situações muito, 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 muito semelhantes, e muito provavelmente daqui a alguns anos vai acontecer de novo, né? Infelizmente é assim que caminha a humanidade, como dizia Lulu Santos, né? E aí esse tópico aqui, né, justamente mais relacionado a essa questão dos problemas que a gente está vivenciando com a pandemia. Aqui tem esse artigo da Vilma Grzinski, aí eu vou começar a leitura por ele, vou ampliar para ver se dá para todo mundo ver. Eu acho que ficou legal para ver agora, não ficou? Me digam aí no chat. Dá para ver direitinho, não dá? As letrinhas menores? Então, beleza. Eu vou fazer a leitura aqui e aí eu vou comentando com vocês, tá bom? Para vocês perceberem como é a estrutura do texto e aquilo que a gente percebe, né? Eu estou com o slide aberto aqui do lado, eu vou só relembrar as características que eu citei para vocês na aula passada. Então, olha, uso da argumentação e persuasão, textos escritos em primeira e terceira pessoa, e aí nós vamos ver que nesse tipo de publicação costuma prevalecer uma linguagem em terceira pessoa, mas a gente fala já disso, são assinados pelo autor, são produções veiculadas nos meios de comunicação, né? No caso, aqui a gente está vendo revistas e vai ter um jornal que eu vou mostrar, possui uma linguagem simples, objetiva, no sentido de dizer o que precisa ser dito da maneira mais simples possível, e subjetiva no sentido de representar a opinião do autor. Escolhe temas da atualidade, como a gente salientou, né? Aqui esse texto vai falar dos problemas do preconceito racial que vieram à tona, né, com a morte do Floyd. Possui títulos polêmicos e provocativos, e contém verbos do presente no imperativo justamente para trazer essas opiniões para um momento histórico mais próximo daquele que a gente vive, o momento que a gente começa a tomar contato, né, com esses assuntos, beleza? Então, vamos pelo início. Está aqui a assinatura dela, né? Não é bem a assinatura, porque isso aqui está meio como se fosse uma coluna, mas acaba sendo também um artigo de opinião, a Vilma Grzinski. Entenda que sempre você tem que saber quem é o autor para você poder considerá-lo como um artigo de opinião. Né? Não dá para você ter um autor, um pseudônimo, né? Ou seja, com um nome falso, porque aquela opinião
só faz sentido de ser lida se você sabe quem é que está emitindo, né? Emitindo, melhor dizendo. Quem é que está emitindo aquela opinião? Porque senão pode ser um menino de 7 anos que ficou atrás do computador e digitou um texto qualquer, né? Eu saio fazendo recortagem, colagem e montou um texto que gerou um texto de opinião. Não faz sentido, óbvio, né? Eu estou exagerando, mas a ideia é justamente essa. Você precisa saber de quem é aquela opinião, tá? Então, a assinatura, né, é justamente esse nome dele, né? No caso da revista Veja, ela normalmente já vem com a fotinha lá do autor e o nome dele ao lado, né, para você conseguir identificar. O título, e aí aquela coisa que a gente falou, né, de ser espalhafatoso, de chamar a atenção, justamente para que você tenha a vontade, você se sinta curioso em ler, né? Então, assim nem a lei da gravidade escapa, que é bastante polêmico, né? Porque a lei da gravidade é universal e inescapável, né? Pelo menos enquanto a gente viver nessa dimensão que a gente conhece, né? Nesse universo que a gente conhece as leis da física, a gente não consegue escapar da gravidade, né? Então, o título faz faz uso de um apelo, como é que eu posso dizer? Para aqueles conhecimentos mais básicos que a gente tem, né? E aí a gente consegue se identificar com ele, percebe a gravidade da coisa, né? Fazendo um trocadilho aí. A gente consegue perceber o quão forte ele é, o quão polêmico ele tenta ser. Tem alguns um pouquinho mais polêmicos aqui, mas assim, nem a lei da gravidade escapa. É um texto que é fácil de a gente compreender, né? O que ela está tentando dizer, pelo menos a princípio. A gente percebe o grau de polêmica que ela quer causar e a gente cria essa curiosidade, sabe assim, mas como assim, né? Uma coisa que vocês vão ver em alguns artigos de opinião é esse subtítulo, né, o título auxiliar, como a gente viu lá na reportagem, né, bem parecido nesse sentido. Então, a simplificação de complexidades históricas distorce a visão. Mas eu ainda não sei exatamente do que ela está falando, né? Então, nem todos os títulos de artigos de opinião são elucidativos. Rodolfo, o que é elucidativo? É que você consegue compreender rapidamente, que você entende de uma maneira... No momento que você faz a leitura, você já sabe exatamente do que ela está falando. Nem todos os textos são assim, porque justamente eu quero que você leia o texto, que você compreenda o título, tá? Aí, abrindo um parênteses aqui bem rápido, quando a gente trabalha alguns gêneros jornalísticos com vocês do fundamental nem tanto, né? Mas do ensino médio especificamente, a gente sempre orienta, e principalmente na produção de texto dissertativo para o Enem, a gente sempre orienta que não faça uso de títulos, né, nesse modelo de texto, mas se quiser construir um título ali, sempre faça depois que o texto estiver escrito, né? Porque aí você vai condicionar o título ao texto, e não ao contrário. Como assim, Lu? Se você coloca o título do texto antes de escrever o texto, pode, e normalmente acontece, haver uma assincronia entre o que você está falando, o que você está sugerindo no título e o que você realmente disse no texto. Eles vão ficar em conflito, né? Pode ser que tenha alguma informação, alguma construção ali que você não conseguiu deixar claro o suficiente ao que se referia, e aí você pode ter esse problema relacionado à questão da coesão textual, né? Aliás, a coerência textual, né? Você acaba se contradizendo. Então, vocês vão ter que escrever um texto cujo título é obrigatório, né? Eu exijo que vocês coloquem no artigo de opinião, vocês coloquem o título. Então, já fica claro aí. Quando vocês fizerem a sua proposta, né, quando vocês tomarem contato lá com a proposta, tanto na prova como no texto que eu vou passar hoje, vocês necessariamente devem fazer uso do título. Agora, quando vocês colocarem o título, seu texto já deve estar pronto. Por quê? Porque aí você garante que aquilo que você colocar no título está de acordo com o que você falou no texto. E aí você não corre o risco de se contradizer, tá bom? Bom, eu vou começar a fazer a leitura dele aqui agora para ir fazendo os comentários das características que a gente já discutiu na semana passada, certo? Vou tentar ler o mais rápido que eu puder, porque tem outros textos que eu também gostaria de compartilhar com vocês aqui, que são textos muito bons, diga-se de passagem. Então, vamos lá. Pode alguém ser visceralmente, ou seja, com todas as forças, contra o racismo e também abominar a retirada ou derrubada de estátuas de personagens históricos? Não só pode, como a maioria das pessoas pensa assim,
segundo mostram pesquisas de opinião pública na Inglaterra e nos Estados Unidos, os países onde a recente onda de iconoclastia formou um tsunami. Rodolfo, contextualize isso aí para a gente, pelo amor de Deus. Primeira coisa, né, depois que começaram essas manifestações, na Inglaterra e nos Estados Unidos, alguns grupos começaram a derrubar estátuas de pessoas que eram ligadas à escravidão, né? Nos Estados Unidos, pessoas que trouxeram escravos e fizeram uso delas, né, dessas pessoas que vieram da África, e na Inglaterra de pessoas que trabalhavam com escravo, com a venda de escravos, né? E o que ela já começou aqui a instigar na gente, nós leitores, é essa dicotomia, essa contradição na maneira de pensar das pessoas. Como assim você é contra o racismo, mas também é contra eu tirar a imagem de uma pessoa que contribuiu para que os negros vivessem na condição que vivem hoje? Não tem um certo problema aí, não? Então, ela já começa, né, e aí fazendo essa provocação, que é uma maneira dela mostrar para a gente que a opinião dela em relação ao que ela ainda vai apresentar aqui faz mais sentido do que ela veio a criticar, né? Então ela meio já começa a fazer essa provocação para que a gente já comece, opa, mas realmente. Esse realmente é o momento em que você começa a ser convencido do que ela vai falar no texto, tá? E aí entra essa questão da argumentação que a gente já falou. O áudio tá bugado? É só para Gil de Brando ou para todo mundo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Dê um retorno aí, por favor. Cara, deve ser tua internet, então, Gil de Brando, faço ideia de quem seja, mas enfim. Pronto. Para quem está assistindo no celular, se vocês puderem se aproximar dos roteadores aí da casa de vocês, fica melhor, porque às vezes pode ser um problema na conexão do seu dispositivo com o roteador de casa, tá? Ou então mesmo a sua internet. Mas aí, que aparentemente aqui em casa está tudo ok. Tá. Então vamos lá. Continuando. Então, é nesse momento aqui que ela já começa a nos convencer desse ponto de vista, né? E só para quem possa perguntar, Rodolfo, o que é iconoclastia? Iconoclastia, isso aqui é a referência a um movimento que vem lá da Idade Média, né? Quando algumas pessoas da Igreja Católica começaram a quebrar os santos, as imagens religiosas, porque acreditavam que dentro dos próprios ensinamentos bíblicos a gente não deveria adorar imagens, né? Inclusive é uma discussão que prevalece até hoje. Eu, como não tenho religião nenhuma, para mim tanto faz, mas a ideia da iconoclastia aqui é no sentido de tirar essas imagens, né? Estátuas, bustos, qualquer tipo de referência a essas pessoas que tiveram relação com a escravidão, tá certo? Continuando, então. Isso deixa um problema em aberto. Como manter os monumentos que outros tantos consideram ofensivos? Talvez um passeio pela praça de Westminster, que fica na Inglaterra, o espaço de alta concentração de estátuas no coração de Londres, nos ajude a entender as complexidades históricas e as personalidades que as escreveram. Algumas literalmente como Winston Churchill, que disse que pretendia deixar escrito seu próprio lugar na história. Disse e fez magnificamente. Um envoltório de laminado plástico que deixa a estátua de Churchill na praça, parecido com um banheiro químico, incendiou o debate. A estátua foi embrulhada depois de ser pichada com a frase "era racista". Para protegê-la, mas também num gesto simbólico de rendição à versão britânica do Black Lives Matter, que já tem uma lista de estátuas e placas comemorativas a ser varridas do espaço público com 93 nomes. O homem que salvou a Inglaterra de se dobrar ao nazismo era com certeza racista, imperialista e islamofóbico. Alcoólatra, só explicando, né? Imperialista porque ele achava que a Inglaterra tinha que ser um grande império, como era na época, e islamofóbico porque detestava as pessoas que seguiam a religião islâmica, tá bom? Alcoólatra também, se julgado pela quantidade de bebida que era capaz de ingerir todos os dias, iniciado com uma taça de champanhe Paul Roger no café da manhã. A pessoa bebe uma taça de champanhe no café da manhã, tá duro, viu? Mas, enfim. Com presença esvaziada de pedestres e turistas pelo vírus, talvez dê para ouvir as estátuas conversando.
O que diria Churchill a Mahatma Gandhi, deixa eu voltar aqui, seu companheiro de praça e de empacotamento? Em vida, quando a Índia já caminhava para a independência e o desmoronamento do Império Britânico, ele criticava Gandhi, por ser um advogado típico da City londrina, posando de faquir e andando seminu. Pode ser que agora se entendam melhor. Faquir e... cadê aqui? Era uma... Como é que eu posso dizer? Era uma espécie de pessoa da Índia, né, que pertencia a determinada uma casta um pouquinho mais alta, né, como vamos dizer assim, estava numa camada social mais privilegiada lá dentro da sociedade indiana. Mas vamos lá. Pode ser que agora se entendam melhor. Ambos foram capazes de praticar a grandiosidade, agora dividem o embrulhamento. Gandhi empacotado, pois o indiano disse e escreveu palavras de cunho racista sobre os negros da África do Sul, onde viveu. O mesmo país também poderia protagonizar outro diálogo imaginário na praça. Nelson Mandela, igualmente encaixotado com seu sorriso beatífico, e o segregacionista reformado James Smuts. Contextualizando, o Nelson Mandela, lá da África do Sul, passou mais de 30 anos preso, depois foi libertado, virou presidente da África e acabou com um regime que separava brancos e negros lá no país dele, né? E era um regime muito mais severo do que a gente encontrou em muitos lugares do mundo, né? Era o chamado apartheid. E o James Smuts, eu confesso que eu não conheço, mas eu acredito que deva ser alguém relacionado justamente a essa ideia de separar brancos de negros, né? O branco como sendo superior ao negro, obviamente, né? Que é a visão dos racistas. Mas, enfim. Como os dois sul-africanos foram acabar na mesma praça, resume o arco histórico dos últimos 70 anos. Quer dizer, uma pessoa que era totalmente favorável ao fato de que os brancos, o homem branco, era superior ao homem negro, e uma outra pessoa que trabalhou a vida inteira, inclusive ficou preso a vida inteira, e eu não estou beatificando, é só um fato, mas passou a vida inteira lutando pelos direitos dos negros, né, na África do Sul. Então fica uma contradição, porque os dois viraram status, né? É isso que que ela está levantando, né? Então, como os dois sul-africanos foram acabar na mesma praça, resume o arco histórico dos últimos 70 anos. Não faltaria assunto para Smuts, ex-primeiro-ministro e líder da minoria branca que acabou rejeitando o apartheid, e Mandela, o homem que a enterrou. Quanto mais recentes, mais favorosas vão ficando as estátuas. Vão ficando as estátuas. Dá até pena da feiura da versão de bronze da sufragista Michelet Faucet. Rodolfo, o que é um sufragista? É uma pessoa que briga pelo direito ao voto, né? É o direito de você participar da democracia na qual você vive, certo? Deixa eu ver onde é que eu estava. Sim. E ela que não se sinta livre de ser julgada por padrões morais contemporâneos. A única mulher da praça inaugurada em 2018 era uma apaixonada pelo Império Britânico. Se alguém a caminho de lá passar por Isaac Newton na frente da Biblioteca Britânica, deixe um aviso. O mais prodigioso entre tantos prodígios da ciência tem ações da South Sea Company, a parceria público-privada que dominou o tráfico de escravos no século XVIII. O Newton no e Bombadão, versão de pedra em gravura de William Blake, que se cuide. Até a lei da gravidade universal pode acabar derrogada. Aí eu pergunto, o que ela está defendendo aqui? Né? Se você parar para prestar atenção, ela mostrou ali que, ou ela tentou demonstrar, né, tentou nos convencer de que essa questão da iconoclastia, de você tirar status de pessoas que de alguma forma tinham relação com a escravidão, de alguma forma, um problema histórico muito maior do que parece, porque uma série de pessoas que são figuras históricas, por exemplo, lá na Inglaterra, de alguma forma tinham alguma relação com esse histórico de preconceito racial, né? E muitas delas, por alguma razão, são heróis nacionais. O Winston Churchill que ela está falando era o primeiro-ministro britânico, na verdade não era, né, quando começou a guerra, ele virou durante os primeiros meses de guerra. Ele era o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. E não sou eu que estou falando isso, né? Vários historiadores, documentários que eu já vi, livros que eu já li, que eu acho que foi o tema que eu mais li na minha vida foi sobre a Segunda Guerra Mundial,
eles são bastante categóricos em dizer assim, olha, se não fosse Winston Churchill, a Inglaterra tinha sido invadida pelos nazistas e muito provavelmente a Alemanha até poderia perder a guerra depois, mas o custo humano, né, e econômico, e social, enfim, seria muito maior, né, porque a Inglaterra serviu de o último ponto de resistência na Europa, né, porque quando o Hitler viu que não dava para invadir a Inglaterra, ele foi para a Rússia e ali começou o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1942. Enfim, a questão é, ele é um herói nacional. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a estátua dele, que também era ligado ao racismo. A gente vai fazer com que, por conta desse movimento agora, a gente vai depredar essa estátua de uma pessoa que, sim, tinha todo esse problema, mas, por outro lado, basicamente manteve um país vivo, né, durante um período de guerra e permitiu que a Inglaterra se sobressaísse depois da guerra, né? O outro que ela cita aí é Mahatma Gandhi. Para quem não sabe, a Índia era colônia inglesa, né? E durante muito tempo foi explorada de todas as formas. E Mahatma Gandhi era um, como ele disse aí, era um advogado que defendia a liberdade do povo hindu, né? Do povo que vive da Índia, né? As pessoas que nascem na Índia. Só que o Gandhi ele virou o Gandhi como a gente conhece, porque ele propunha o que a gente chama de desobediência civil, né? A gente não vai obedecer o que o governo manda a gente fazer, mas a gente vai fazer isso de maneira pacífica. A gente não vai levantar bandeiras, a gente não vai bater em policiais, a gente não vai depredar espaços públicos, a gente vai simplesmente dizer que a gente não vai fazer o que a gente acredita ser errado para o nosso país e para o nosso povo, né? E essa manifestação pacífica dele foi o que gerou a figura do Gandhi, como a gente conhece, que para muita gente ele chega a ser um santo, né? Mas ele também era racista, né? Ele chegou a fazer e assim não só contra os negros, mas lá na Índia tem um problema do que a gente chama de castas, que é isso. Assim como a gente tem classes sociais, lá eles têm essas castas, que é quase como se fosse isso, mas só que é muito mais cruel, porque primeiro parte de um ponto de vista religioso, né, de que tem gente que nasceu para sofrer e tem gente que nasceu para se dar bem, né? E eles acreditam muito nisso lá, né? Eu não sei até que ponto hoje em dia, né, por conta da globalização e tudo mais, mas tem pessoas que simplesmente nascem em caixas superiores, que são inferiores, que realmente se colocam como pessoas superiores às outras caixas, né? E basicamente tornam a vida de quem está lá embaixo um inferno, né? As caixas mais inferiores. E o próprio Gandhi, né? Muita gente critica o Gandhi por isso, por ele não ter tomado um posicionamento com relação a essas castas, né? Já que era para a gente ser igual, já que era para eles, no caso, né? Que era para ter essa igualdade entre as pessoas e o povo indiano se unir contra a Inglaterra e se liberar, ele devia também ter batalhado contra esse problema das castas, e coisa que ele não fez. Então tem muita gente que critica ele por isso também. Então, quer dizer, ele é tão herói assim? Então, a discussão toda que é feita aí Isso, 8 caixas, exatamente. É um negócio complicadíssimo lá, né? É um negócio complicadíssimo lá. Mais ou menos, mas não era só isso também, não. Mas, enfim, voltando aqui. No caso O que eu estava falando? Sim. Então, ela está mostrando aqui justamente que essas questões que os ícones representam são muito complexas para a gente simplesmente sair marcando o nome e ir depredando, né? Eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Porque, assim, talvez, aí essa é a minha opinião em relação ao texto, ela meio que coloca muita gente aí na mesma bacia, e não é exatamente a mesma coisa. Das estátuas que foi derrubada lá era de uma pessoa que simplesmente era um escravocrata, né? E era dono de navios de tráfico negreiro, que ajudou, né, as Américas serem o que são hoje em relação à população negra, né? Tem muita gente aqui que veio da África, né? Que agora, né, nós somos descendentes, eu, por exemplo, mas basicamente fez com que essas pessoas fossem retiradas, né, a força dos seus países de origem e viessem para a América trabalhar forçadamente. E para essa pessoa específica não tinha um lado positivo, né? O Winston Churchill, como ela citou aqui, tem,
Mas aí é que tá. Se ela está criticando derrubar status de quem era racista só por esse fato, e aí essa é a leitura que eu tiro do texto, realmente a gente tem que tentar pausar um pouquinho isso aqui, né? Tem que, opa, peraí, vamos analisar direitinho como é que funcionam as coisas. Agora, a gente precisa, né, entender que nem todo mundo está na mesma bacia, nem todo mundo é farinha do mesmo saco. Então, cada caso é um caso, né? Mas aí eu não sei como é que estão os protestos lá, e eu realmente não tenho opinião formada a respeito. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui percebe como ela vai construindo essa argumentação ao longo do texto, né? E você, apesar dela não fazer uso da primeira pessoa, mas vocês percebem que é uma opinião dela, né? Essas ponderações que ela vai fazendo para mostrar, peraí que não é bem assim, né? A opinião dela basicamente é essa. Então, o que ela está tentando defender é que, sim, existe esse problema, né, da gente venerar pessoas que têm relação com um passado de sofrimento para as populações negras aí ao redor do mundo, especialmente no continente americano. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que perceber a importância histórica de muitas delas para outros contextos, né? Porque se a gente for tirar todos esses estados, isso segundo ela, né? Pelo menos é o que dá para você compreender da leitura, a gente vai acabar entrando em conflito com as crenças de outras pessoas também, né? Então ela meio que propõe, vamos dar uma pausa aí. Eu não concordo com algumas coisas que ela, da maneira como ela colocou, mas no geral, realmente a gente tem que pelo menos parar para pensar um pouquinho antes de fazer, beleza? Deixa eu só dar uma ideia aqui. Peraí, viu? Eu li uns livros que a sociedade é de sim. Eu já li isso aqui. Grazi, tchau. Grazi já foi? Foi. Tá, certo. Então vamos lá. Fofinhos, dessa primeira leitura, está começando a ficar mais claro que é um artigo de opinião? Me dê um retorno aí no chat, please. Pronto, vamos passar para o próximo, Júlio. Esse texto aqui agora é da super interessante do mês de abril. Aliás, do mês de junho, desculpa. É do mês de junho. Tá aqui, né? É uma parte que eles chamam de essencial, que é onde eles trazem esses artigos de opinião. É uma sessão que eu gosto muito, né? Sempre tem textos muito, muito, muito bem escritos e muito ponderados, que para mim é o principal aspecto dessa sessão, da super interessante. Eu acho que é o que eu leio com mais frequência. Quando eu falo ponderado, é porque assim, a pessoa que está opinando ali, ela é uma pessoa que normalmente ela traz consistência nos argumentos, né? Ela não está defendendo uma ideia de maneira leviana, de maneira superficial, de maneira irresponsável até, não. Ali você tem uma fundamentação no que ela está dizendo. Então eu gosto muito dessa sessão. O texto desse mês aqui tem como título A disputa entre Estados Unidos e China pela criação de uma vacina. Uma coisa que às vezes vocês vão encontrar nos artigos de opinião é que essa regra do título explosivo, do título chamativo, às vezes ele pode dar uma fugida dependendo da publicação, dependendo da seção onde ele é publicado, né? Como eu disse, aqui normalmente você tem textos que são bem, bem moderados, né? Eles não são de extremas. Mas se você parar para observar o texto, ele é pelo menos um texto que causa impacto, né? A disputa entre Estados Unidos e China pela criação de uma vacina. Porque a gente está vivendo esse período agora que está todo mundo se dedicando ao Covid, né, para tentar achar uma solução para esse problema que nos permita ter um vislumbre do que era a nossa vida antes das quarentenas, né, ao redor do mundo. E tanto os Estados Unidos como a China estão trabalhando muito por isso, né? Principalmente a China como epicentro, né, desse problema, e os Estados Unidos como o maior afetado até agora, né? Mas nós brasileiros, como somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Nós estamos querendo tomar o lugar dos Estados Unidos, né? Em número de infectados, em número de mortes. Deixa eu ver se aqui eu consigo ver. Aqui. Casos confirmados nos Estados Unidos, 2,36 milhões.
122 mil mortes, e nós brasileiros, né, estamos aí em segundo lugar, eba, com 1,11 milhões de mortes e 51 mil pessoas mortas, né? E aí a gente continua brincando com esse problema. Mas muita gente continua brincando, né? Aí abrindo um parênteses aqui. Até entendo que tem gente que tem que sair para trabalhar, né? Felizmente eu sou uma pessoa que não precisa sair para trabalhar, eu estou dando aula em casa, né? Infelizmente para muitas pessoas. Mas a pessoa ir para a praia, complicado, né? Porque ela precisa ir para a praia, né? Ela precisa ir para o shopping, não para trabalhar, né? Mas ela precisa ir para o shopping comprar e tomar sorvete, né? No McDonald's. Então, certas coisas que chegam aqui, mas enfim, né? A Darwin estava certo. Mas voltando para cá. Então, a disputa entre Estados Unidos e China pela criação de uma vacina. Está aqui o nosso título e aquele subtítulo, né? O título auxiliar para nos ajudar. Beto Carreiro ontem estava lotado. Vou fazer o quê, né? Mas é assim mesmo, né? Aí como eu disse, né? Aí, aqui eu estou fazendo exposição de opinião mesmo. Entendo perfeitamente quem vive do seu dia de trabalho e eu não posso criticar de jeito nenhum essa pessoa que sai para trabalhar para tentar trazer comida para casa. Não posso fazer essa crítica. Não tenho condições. Seria hipócrita demais da minha parte. Mas a pessoa que vai para a praia para tomar sol e a pessoa que vai ao shopping para bater perna, me desculpe. É complicado demais, eu não consigo entender. Aliás, eu consigo entender, consigo demais entender. Na verdade, não me espanta de jeito nenhum. Mas, enfim. Então, aqui nós temos o subtítulo também, né? A disputa pela vacina contra a Covid-19 lembra os tempos da corrida espacial. Duas superpotências, uma disputa ferrenha por hegemonia. E essa é uma boa notícia. Nesse caso, né? O que ele está fazendo referência aqui é ao período da Guerra Fria, né? Que para nós não trouxe nada de benéfico, né? Na verdade, Estados Unidos e União Soviética ali naquele constante conflito, né? De final de 1945 até mais ou menos o começo da década de 90, né, quando a União Soviética se desfaz. Ali a gente não pode dizer que tirou muito boa coisa. Né? Eu, pelo menos, não consigo enxergar nada que tenha sido... mas teve avanço tecnológico, sim, mas a custo de quantas vidas humanas, né? Então, eu não consigo entender a Guerra Fria como sendo uma boa coisa, não. Mas, agora a corrida que a gente tem é para ver quem consegue achar a vacina primeiro, né? Que óbvio, gente, pelo amor de Deus, não vamos ser ingênuos, tá? Vocês estão no 9º ano, mas vocês também não são mais crianças, né? Quem conseguir a vacina primeiro consegue mais dinheiro, ponto. Então, não achem que está todo mundo trabalhando para conseguir a vacina para salvar vidas, não. Está todo mundo trabalhando para conseguir dinheiro, tá? Salvar a vida vai ser só o efeito colateral. É assim que a banda toca no mundo, tá? Deixa eu só ver um... Tá, então voltando aqui. Então aqui você tem esse subtítulo, né? E está aqui a assinatura do autor do texto, né? Por Alexandre de Carvalho. Vou fazer a leitura aqui para vocês e aí a gente vai discutindo aqui. Tá. Então, está na história da medicina. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, né? Na madrugada de 21 de março de 63, Jerry Lynn, uma menininha americana de 5 anos, acordou o pai reclamando de dor de garganta. No exame rápido, o Dr. Maurice Hillman logo chegou a um diagnóstico preciso, cachumba. Imediatamente tirou um pijama e dirigiu 20 minutos até o laboratório onde trabalhava na empresa farmacêutica Merck. Não tinha ido atrás de um remédio para a pequena, algo que nem existia. O que ele pegou foi cotonete. Então voltou para acordar a filha, apenas o tempo suficiente para esfregar a garganta da garota com haste de algodão. Mais 20 minutos de carro e a amostra do muco estava no freezer de seu laboratório. Hilleman, acho que é assim que pronuncia, era um microbiologista e dedicou todo o seu foco dali em diante. Deixa eu voltar para a próxima página aqui. Na preparação biológica que iria mudar o destino de crianças no mundo inteiro. Uma revolução. Em 1967, sua vacina contra a cachumba estava aprovada pelo FDA, a Anvisa dos Estados Unidos. Rodolfo, ele está contando uma história. Isso não é uma notícia ou uma reportagem, não. Às vezes a gente faz uso de alguns recursos de argumentação para
dar validade àquilo que a gente quer falar. Uma das recursos que a gente trabalha é essa retomada histórica, né, uma referência histórica. O que é que ele fez? Ele falou de um fato ali específico que está relacionado com a questão das vacinas, e dentre essa ideia das vacinas entra a vacina para a Covid-19. Então, ele citou ali um exemplo específico para começar a contextualizar você, leitor, não só sobre o assunto, mas o posicionamento que ele vai tomar. Beleza? Vamos continuar a leitura. O intervalo entre aquela madrugada de Epifania. Rodolfo, o que é Epifania? Quando você... Não tem aquele memezinho, né? Pronto, é esse momento. Então, o intervalo entre aquela madrugada de Epifania e a aprovação formal da Agência de Saúde Americana foi de 4 anos. Um recorde na criação de uma vacina jamais batido, mas que precisa ser superado agora. Ninguém trabalha com a hipótese de que uma vacina para a Covid-19 não surja no limite até meados de 2021, ou seja, até metade de 2021. Pensar no contrário é gatilho para outra síndrome, a do pânico. O aumento exponencial de contágio das mortes pelo SARS-CoV-2, somado à devastação nas economias estimularam uma corrida sem precedentes para o desenvolvimento de uma vacina. Corrida mesmo. Uma disputa que envolve uma penca de países e parcerias, mas com 2 grandes competidores individuais, Estados Unidos e China. Enquanto no início de maio, uma campanha da União Europeia com o Reino Unido, Canadá, Noruega, Japão e Arábia Saudita passou a arrecadar doações, 7,4 bilhões de euros logo de saída, para descobrir a vacina e compartilhá-la de maneira universal. Americanos e chineses preferiram o distanciamento estratégico. Os asiáticos, que nunca primaram pela transparência, clausuraram seus cientistas em Wuhan e Beijing. Até o fechamento dessa edição, 3 farmacêuticas chinesas já estavam com vacinas em fase de testes em humanos. Já a Casa Branca anunciou uma ação chamada Operation Warp Speed, ou Operação Velocidade da Luz, que evita qualquer tipo de cooperação internacional e almeja ter 300 milhões de doses de uma vacina até janeiro de 2021. Então, tudo que ela está fazendo aí é uma contextualização, certo? Julinha, o mundo é assim. Acostume-se. Voltando aqui. O clima é de filme de James Bond. No dia 13 de maio, o FBI e a Agência Nacional de Segurança Cibernética dos Estados Unidos acusaram hackers ligados ao governo chinês de tentar roubar informações dos laboratórios americanos. Os chineses disseram que é mentira e mais. A julgar pelo seu histórico, os Estados Unidos realizaram as maiores operações de roubo na internet. Na internet em escala mundial, retrucou Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Mas por que, em meio a uma tragédia planetária, esses países se isolam e se acusam? É que o vencedor dessa corrida poderá imunizar sua força de trabalho antes, o que significa a dianteira na extinção do isolamento social que paralisa o comércio e a indústria, além de obter uma óbvia vantagem diplomática. Poderá barganhar alianças em troca de acesso ao produto ou à tecnologia para produzi-lo. Pode monetizar a vacina em seu processo de fabricação, tá? Que era basicamente o que eu tinha falado antes. Só que aí é que tá. Vou parar a leitura aqui rapidinho. Perceba como ela fez toda uma contextualização primeiro, para depois chegar nesse ponto, que é a ideia principal do texto, né? Que é o que ela vai defender. Que, eles estão brigando, nós vamos nos beneficiar, mas o propósito não é necessariamente salvar vidas, não, né? Tem um propósito econômico muito grande, né? Então, quando a gente vê reverberando aí essas críticas ao isolamento social, né, pelo poder público aqui no Brasil e tudo, na verdade é só mais um conjunto de pessoas que estão no poder que estão falando a mesma coisa, tá certo? Isso é meio que uma preocupação mundial. Eu não estou dizendo que está errada a preocupação em si com esse problema, né? Mas a maneira como é conduzida é que claramente não foi a melhor. Mas, enfim. Então, máquina de lavar. Uma coisa que às vezes vocês vão poder encontrar em alguns artigos de opinião é essa divisão em seções, né? Quando o artigo é muito grande, ele quebra em seções, ele quebra em tópicos ali para facilitar a digestão das informações que ele está trazendo, né? Para facilitar a organização dessas informações. Então, pode ser que vocês encontrem. No caso dessa seção aqui específica da Super Interessante, normalmente eles fazem isso, tá? Se o principal propósito fosse salvar vidas, eles teriam se aliado a outros países. Sem dúvida, Gal, sem dúvida, né? Infelizmente, não é assim que a banda toca. Mas vamos lá. Na essência, esse novo duelo de titãs parece um remake da corrida espacial dos anos 60, agora com os chineses no papel dos soviéticos.
há mais de 60 anos, desde que a URSS, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, colocou o primeiro satélite na órbita da Terra, o Sputnik 1, os antigos comunistas disputavam com os americanos o pioneirismo na exploração do espaço, e os soviéticos tiveram suas vitórias. O primeiro animal em órbita, a cadela Laika, o primeiro homem, Yuri Gagarin, e a primeira mulher, a cosmonauta Valentina Tereshkova. Só que depois os americanos viraram o jogo, com um super trunfo. A missão Apollo 11, que pôs americanos caminhando em solo lunar com direito à transmissão ao vivo para a TV. Foi um abalo psicológico tão potente que a Rússia jogou a toalha, e a tal corrida praticamente acabou. Mas não sem deixar legados. A exploração espacial que surgiu dali continua até hoje, rendendo toda uma enciclopédia de novos conhecimentos. À época estava em jogo o simbolismo da vanguarda tecnológica, né? Porque o comunismo queria ser melhor que o capitalismo, por aí vai, e eles queriam, né, deixar claro quem era que tinha as melhores ferramentas, né? Também uma vantagem militar assustadora na Guerra Fria. Os adversários, deixa eu ver se eu não pulei aqui. Não. Sim, mas também, né? Mas também uma vantagem militar assustadora na Guerra Fria. Os adversários temiam que seus oponentes criassem mecanismos de atirar bombas atômicas a partir do espaço. Felizmente, não foi o que aconteceu. Pelo contrário, a corrida espacial acelerou a evolução da humanidade. A Apollo 11, pelos padrões de hoje, era uma máquina de lavar com calculador embutido. E mesmo assim, graças a um esforço monumental, levou astronautas à Lua e os trouxe de volta. Isso aqui tem mais poder de processamento do que boa parte dos 20 anos iniciais da corrida espacial feita pela humanidade, né? Pelo menos 20 vezes mais, em relação aos 20 primeiros anos. Show. Boa parte desse esforço mudou o mundo de hoje. As geringonças colossais, que eram os computadores, ganharam versões em miniatura, bem mais sofisticadas para equipar as cabines das espaçonaves. O processamento digital de imagens utilizado para analisar a superfície lunar foi adaptado para a evolução das tomografias. Uma fibra sintética feita para que os trajes dos astronautas suportassem as temperaturas extremas do espaço foi para o uniforme dos bombeiros. A corrida espacial, ainda que movida por uma necessidade mais política do que científica, fez com que a humanidade desse um salto temporal em pesquisa e desenvolvimento. Então, o que a disputa deste triste 2020 também consolide uma nova aurora tecnológica, agora para tornar a criação das vacinas mais rápidas sem abrir mão da segurança. Seria melhor se houvesse um espírito de cooperação e solidariedade entre as duas potências. Infelizmente não há. Mas que da disputa entre os gigantes surja algo bom para o mundo, como aconteceu da última vez, e que no momento de distribuir a eventual vacina, os líderes se lembrem de que, no fim, estamos todos no mesmo barco, flutuando em torno do Sol, numa pequena bola azul, né? Então, esse texto aqui, ele é bem menos incisivo, ele é bem menos... como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Ele é bem menos potente na maneira como ele defende a argumentação, né? Ele procura deixar claro ali que dentro dessa disputa entre esses dois países pela vacina, no fim das contas nós vamos nos beneficiar, assim como de alguma forma nós nos beneficiamos da Guerra Fria, né? Da corrida espacial durante a Guerra Fria. E pode rir, Júlia, mas tem sim uma razão aí, que embora a gente não seja a melhor forma, né? Não era a melhor forma deles trabalharem, né? Pelo menos dentro de uma lógica minimamente humanista, ainda assim a gente de alguma forma vai tirar vantagem, porque quer todo mundo voltar a trabalhar o mais rápido possível, quer todo mundo estar nas aglomerações que a gente estava, quer todo mundo poder ir a um restaurante, quer todo mundo sentar numa mesa de bar, quer todo mundo voltar para a escola, né? Porque eu tenho certeza que até vocês que são doidos para um feriado e amanhecer doente para não ter que ir para a escola, já não aguentam mais ficar em casa. Então, todo mundo vai sair ganhando, né, com essa disputa, né? No momento que sair uma vacina que realmente seja efetiva, eficaz, na verdade, todo mundo vai sair ganhando com isso, né? O que é criticado nesse texto é justamente a maneira como isso está sendo feito, né? Mas percebe-se aí que ela tenta mostrar que essa corrida ela não é tão ruim quanto parece, né? O problema da Guerra Fria, dentre os vários milhares de problemas que teve,
acabou, sim, gerando alguns benefícios para os seres humanos, né? Algumas tecnologias para os seres humanos. Então, sim, né, de um ponto de vista assim, muito prático, não tem, talvez tenha havido mais pontos negativos do que positivos na Guerra Fria, mas esses pontos positivos também acabaram mudando a maneira como a gente vive. Então, de alguma forma, a gente teve um bom proveito disso, certo? Eles estão tentando desesperadamente criar essa vacina, um primeiro que o outro. Talvez seja mais rápido por causa disso. Só que assim, o que eu tenho lido, né? Eu não sou especialista na área, eu sou um leigo total, né? Eu não tenho formação médica nem biológica em nenhuma das áreas. O conhecimento que eu tenho é pura e simples leitura de periódicos, né? Então, eu não estou credenciado para fazer qualquer tipo de comentário mais preciso sobre o assunto. Agora, o que eu tenho lido é que, se acontecer, é recorde, que isso nunca aconteceu na história da humanidade. 2, quando acontecer, a gente pode enfrentar alguns problemas que normalmente a gente não enfrenta no período normal de aprovação de uma vacina, que pode levar de 2 a 10 anos, né, para ser aprovada, dependendo do grau de efeitos colaterais que ela apresenta, o grau o efeito que ela desperta no nosso sistema imunológico, enfim. Então, de 2 a 10 anos, a gente conseguir fazer em 11 meses, uma coisa a ser lembrada, mas aí a gente não sabe, sujeita a quantos efeitos colaterais a gente vai estar sujeito, né? A gente torce para que seja o mínimo possível, mas é aquela situação, né? Morrer de Covid é pior, então. Tranquilo até aqui, gente? Fofinhos, deu para compreender até aqui essa discussão que a gente está fazendo sobre os artigos de opinião? Está dando para compreender melhor como é que funciona, o que é que você encontra? Parece só Glauco e Vitória entender. Beleza, então, vou fazer a leitura do último texto aqui para a gente poder encerrar. Tranquila, porém com ódio. Hashtag chateada. Então, vamos lá. Eu vou ler esse próximo artigo aqui para a gente finalizar. Ele é do Estado de São Paulo, né, o jornal Estado de São Paulo, e ele fala sobre democracia. Deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho, para eu mostrar para vocês a publicação. Eu tenho acesso, né, com algumas publicações, né, enquanto professor de linguagem, eu preciso ter acesso a essas coisas. Tem alguns serviços que eu sou assinante, então eu tenho acesso a esse tipo de material. Aqui é um serviço que dá acesso a alguns dos principais jornais do país, né? Aqui eu tenho o Estado de São Paulo, e é interessante você perceber como é diferente a diagramação, né? A organização dos elementos dentro de uma página de jornal e de uma página de revista, né? E questão de cores, questão de informações e tudo mais. Então, assim, o jornal, ele é um veículo diferente da revista, porque normalmente ele é diário, né? A maior parte dos jornais do mundo é diário. Então, todo dia você vai ter um Diário do Nordeste na banca, todo dia você vai ter um Estado de São Paulo, todo dia você vai ter uma Folha de São Paulo. E eu acho interessante que, na maioria, nesse tipo de publicação, você consegue perceber como os fatos estão muito próximos da gente, temporalmente falando, né? Em termos de cronologia, né? Então, dentro dos jornais, às vezes você consegue ter acesso a essas opiniões e está muito mais próximo do fato em si, né, do momento em que ele acontece. Uma revista, por exemplo, como a revista Veja, leva um mês para ser preparada, né? A Veja leva uma semana para ser preparada. O jornal é um negócio que todo dia tem que estar ali, todo dia tem que estar ali. Então, a nossa proximidade com o fato que é abordado no artigo, ela é muito mais fresca, vamos dizer assim, ela é muito mais perceptível até. Né? Muito embora o que a gente tem discutido esses últimos meses aí basicamente é problemas na economia, quarentena e mortes por Covid, né? Então, de um jeito ou de outro, as discussões acabam desembocando nesses problemas. No Brasil, a gente ainda conseguiu criar um problema político também, porque a gente é craque, mas basicamente o mundo tem falado principalmente desses assuntos aqui que eu mencionei antes. Então, esse espaço aberto, né, uma seção onde são publicados esses artigos, e aqui você tem os autores e o título. Né? Então ele diz assim, ó, bye bye democracia. Se esse título para vocês não é um título que chama atenção, eu não sei mais o que é. Né?
E aqui você tem ele sendo escrito por Fernão Lara Mesquita. Lá embaixo, eu acredito que tem, aqui, ó, as credenciais dele aqui, ó. Ele é jornalista e escreve em vespeiro.com. Então, ele é uma pessoa que está acostumada a comentar temas políticos, né? Então, se a gente procurar os textos dele lá depois, ou se vocês tiverem curiosidade de procurar depois, vocês vão ver provavelmente essa temática aparecendo nos artigos dele lá, não sei se é um site especificamente, vamos dar uma olhada, né? www.vespeiro.com. Tá aqui, ó, né? Acho que é um blog, né? Tá mais para um blog isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu fazer a leitura do texto e aí a gente vai identificando do que ele fala, certo? Vou fazer a leitura mais rapidinho aqui para a gente poder encerrar, porque a gente já passou de 1 hora de aula, né? E eu sei que vocês têm prova para revisar. Então vamos lá. Na antidemocracia brasileira, o povo vem sempre em último lugar. Manda nada quem tem muito voto, pensa que manda quem tem uns poucos e manda em tudo quem não tem nenhum. E são estes os únicos que duram para além do que o povo quiser que dure. Bolsonaro late, mas quem morde é o Leviatã. Isso aqui, esse Leviatã, ele está fazendo referência a uma obra de um filósofo chamado Thomas Hobbes, que era, como é que eu posso dizer, um dos pais da ideia de democracia moderna, tá? Ele que defende essa ideia de Estado, da gente ter as coisas organizadas nos governos, né? Simplificando muito o que ele fala lá no livro, mas ele está fazendo uma referência aí. Sem que haja aqui ou no mundo qualquer lei ou definição do que seja isso, o STF, de cujas atribuições legais está expressamente excluída de fazer inquérito, com apoio unânime da grande imprensa, decretou por 10-1 legalidade do inquérito das fake news, que iniciou 15 meses atrás sem provocação, outra violação da ordem constitucional como um ato de censura à imprensa, a terceira violação. Então já ficou claro aqui que ele está se fazendo um posicionamento contrário, de certa forma, até o que a grande mídia tem dito. Eu não estou nem dizendo que ele está errado, pelo amor de Deus, tá? Mas claramente é um posicionamento que está destoando dos grandes veículos de comunicação. E é interessante a gente ter acesso a esse tipo de texto para que a gente consiga perceber e fazer a leitura de uma maneira mais crítica do mundo, né? Ver que nem todo mundo pensa da mesma forma, né? Ele continua. As contradições insanáveis desse enunciado atestam a condição terminal da nossa democracia. Como uma aberração lógica, jurídica e formal, como esta venceu a vergonha de ser afirmada em público pelos papas do formalismo, eu não sei. Mas é um único meio de derrubar, com a mesma cajadada, Jair Bolsonaro e seu vice-general de exército, possivelmente antes que ele possa nomear os ministros que teriam vagas no Supremo ao longo do seu mandato, a cereja no bolo, prometida nos primeiros dias de maio pelo caudaloso ministro Celso de Mello ao anunciar o rito sumário para essa tentativa. E o STF vazar para a imprensa os planos B e C publicados no mesmo dia, nos mesmos termos, em todos os jornais. Desde que o STF se atribuiu a função de legislar, legalizar a ilegalidade ou criminalidade que estava na lei, o criminalizar o que estava na lei, seja para prender, seja para soltar, virou o novo normal. Fazendo referência aí à maneira como a gente teve vivido por conta da pandemia, né? Opera como aquelas máquinas chinesas de construir pontes e ferrovias. Tira da frente e atira no abismo as leis que não servem à sua agenda política e lança do vagão de trás para a frente da locomotiva vestidifônica, vestidinhas de regimento interno ou o que for as que necessita para avançar o próximo metro, antes ou até mesmo depois de fazê-lo. Rodolfo, difícil de entender o que ele está falando aí. É no sentido de ele está se atribuindo de funções que não são dele. Tá? O STF, no caso aí, especificamente, do que ele está falando. Estamos em pleno pesadelo de Rui Barbosa, que era um antigo jurista brasileiro. Nada mais é certo e sabido, senão que cada porta do inferno que o STF resolver abrir, só o STF poderá fechar, ou voltar a abrir se e quando quiser. Não há quem recorrer. Os Queiroizões são outras, velhíssima história. São outra velhíssima história. Os Queirozes, desculpa. Mas no Brasil, como em todo país civilizado, ninguém pode ser punido por nada do que disser ou pensar, a não ser pelas figuras tipificadas no Código Penal. Muito menos representantes eleitos do povo no exercício dos seus mandatos. Ainda assim, o Congresso Nacional manteve um silêncio sepulcral diante da devassa fiscal, telefônica e de internet de deputados e senadores eleitos culpados de apoiadores de Jair Bolsonaro,
o farisaísmo das associações de classe de defesa dos direitos do cidadão. Então, há muito já que é de lei, até o disfarçado júbilo que perpassava na cobertura de algumas das televisões de notícias dos pogroms do Dr. Moraes, com buscas e apreensões sucessivas e até prisões por crime de opinião, como não se via desde os anos de chumbo, era de se esperar. Rodolfo, eu não estou entendendo até onde ele está indo com esse texto. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é que o nosso poder judiciário hoje é que está fazendo com que a democracia acabe. Tá? Simplificando. Eu sei que é um texto um pouquinho mais complicado, mas eu queria colocar isso daqui para você ver para vocês verem como ele traz aí várias referências, muita coisa ao nosso cotidiano e até mesmo a cotidianos históricos, referências históricas, filosóficas, que você tem que ter um pouquinho mais de leitura, que era uma coisa que eu queria falar também. Continuando aí para a gente finalizar. Então, mas ver nos canais de imprensa profissional jornalistas interrogando jornalistas ao vivo para cobrar-lhes as afirmações antidemocráticas, escritas ou proferidas, foi um avanço chocante e deprimente para quem ainda se esforça por manter o orgulho da profissão e a esperança no Brasil. Joseph Pulitzer, um dos inventores do jornalismo democrático, dizia que é impossível matar mesmo uma democracia muito imperfeita e se sua imprensa estiver minimamente saudável. Assim, se uma democracia estiver dando sinais irreversíveis de que está caminhando para a morte, é porque sua imprensa já tinha morrido antes dela. A brasileira está gritando desesperadamente esses sinais. Há uma lógica perversa, mas lógica, no egoísmo, no férreo apego aos privilégios e na olímpica alienação das corporações da privilegiatura. Afinal, elas vivem de fato no Olimpo, e isso faz muito tempo. Rodolfo, o que é o Olimpo? O Olimpo é o paraíso dos deuses gregos, tá? No Brasil, deles não tem pandemia, não tem desemprego, não tem falência, não tem desespero. E isso, sabidamente, vicia e deforma irreversivelmente. Por isso, só o poder de onde todos esses privilégios se dependuram interessa. Mas é suicida o alinhamento automático da imprensa com elas e contra a multidão dos constrangidos debaixo de vara, a arrancar da sua miséria as lagostas e os vinhos tetracampeões das excelências enquanto estrebucha na pandemia. Em outras palavras, a galera que tem dinheiro para se sair dessa pandemia ou de vários outros problemas, está de boa. Quem precisa sair para trabalhar, mas está sendo obrigado a ficar em casa por conta da quarentena, está se dando mal e está morrendo de fome. Resumindo o que ele está falando. Sexta-feira passada, esse jornal dizia em editorial que o Brasil deveria parar para refletir por que razão a política se tornou um permanente caso de política e que está mais que na hora de mudar sem esperar a vinda de outro Messias de quermesse. Certíssimo. Só a imprensa poderia induzir a operação desse milagre. Mas ele será impossível enquanto ela continuar aplaudindo coisas como os 75-0 de aprovação que o Senado deu às reduções de 25%, 50% ou até 75% dos salários do setor privado, quanto ao paisano Dr. Moraes prendia e arrebentava na mesma página que gritava que fazer a mesma coisa, com salários da privilegiatura ou exigir que o povo eleja, e deseleja por recal todos quanto hoje ele nomeia, para rachar, é feliz de morte e autonomia das instituições do Estado Democrático de Direito. Então, assim, esse tipo de texto aqui é um texto muito mais complexo para vocês, né? Tem uma série de referências que ele traz de âmbito político, econômico, né, nacional, que vocês ainda não têm maturidade, não têm conhecimento, ainda não produziram esse conhecimento para compreender, muitas referências que eles fazem de leituras que vocês ainda não fizeram, e a maneira como ele constrói a argumentação é muito mais complexa. Mas eu queria trazer isso aqui para vocês, justamente para mostrar que o artigo de opinião, muitas vezes ele faz essa construção da argumentação visando um público um pouco mais educado para essa leitura. E quando eu digo educado, não é no sentido de ter educação, de ser uma boa pessoa, é educado no sentido de ter um letramento maior, ter estudado mais, ter lido mais, conhecer mais. Não é qualquer pessoa que lê um artigo de opinião como esse consegue compreender de primeira, né, o propósito do texto. Então, é algo natural que aconteça. E eu estou falando disso porque eu sei que vocês vão pesquisar em casa, vão ter que fazer uma atividade específica sobre isso, e vocês podem encontrar esse tipo de texto, tá? Uma coisa que eu queria falar dos artigos de opinião, que era uma coisa que eu não tinha falado na aula passada, é que muitas vezes você precisa de conhecimento de mundo para conseguir compreender o que está sendo abordado dentro daquela produção. Então, por exemplo, você entender os problemas políticos pelos quais o Brasil tem passado ultimamente é essencial para você entender o que ele está falando aqui no texto, né? Para você conseguir compreender como essa manifestação de indignação dele aos que está acontecendo com a democracia brasileira
tem base nos fatos do nosso cotidiano político, né? E eu sei que para vocês ainda não é um assunto corriqueiro, né? Não é uma coisa que vocês costumam ver com frequência, e muitos de vocês sequer têm um interesse, né? Porque a gente fala em política, e em cidade pequena como a nossa, a gente pensa que é aquele período em que tem eleição, né? Então, é complexo você entender alguns textos como esse, para vocês especificamente. Mas é preciso que vocês entendam que daqui para frente, gente, o nível de exigência, né, de conhecimento de mundo de vocês só vai aumentar, tá? Com pandemia ou sem pandemia, porque uma hora ou outra esse negócio passa, vocês vão ter que voltar para o mundo e vão ter que precisar escrever bem, vão ter que precisar falar bem. E quanto mais vocês conhecem sobre o mundo em que vocês vivem, melhor, maiores são as possibilidades de você se destacar em relação a essa questão do conhecimento do mundo, não só na interpretação, mas também na própria exposição das ideias de vocês. E quando você conhece muitas coisas, ou você tem esse conhecimento mais amplo, procura se informar sobre as coisas, você escreve melhor. E, por exemplo, consegue emitir opiniões melhores. Beleza? Fofinhos, deu para compreender? Essa aula de hoje foi produtiva para vocês? Vocês estão ainda, não deixaram o celular ligado e saíram para merendar não, né? Ou voltaram a dormir não, né? Deu um retorno aí? É isso. Beleza. Então, olha só. Seguinte. Eu quero saber que vocês me digam aí rapidinho como se alguém aí de vocês, pelo menos dos que estão presentes, se alguém está tendo problema com o envio dos arquivos lá pelo Google Drive, de subir os arquivos para o Google Drive e mandar o link lá, como eu ensinei no tutorial. Alguém está tendo esse problema? Vocês sabem de alguém que estava tendo esse problema? Sim ou não? Certo. Pronto, porque alguns alunos às vezes vieram me dizer. Pronto, coração, mas é porque assim, por mais que você faça com doc, Júlia, você tem que me mandar. Sim, Vitória, justamente por isso eu estou perguntando, né? Se além de vocês mais alguém tem esse problema. Porque um aluno me disse ontem que desinstalou e instalou de novo o Google Drive e funcionou, mas eu não gosto dessa opção porque deve ter algum outro problema, que deve ter uma outra forma de resolver sem vocês precisarem estar instalando e desinstalando o aplicativo. Não faz sentido isso. Então, eu estou perguntando justamente para a gente saber por conta das provas, né? As minhas provas não precisaram anexar nenhum arquivo nem nada. Mas tem prova de professor de matemática, por exemplo, que vai ser feita, eu não sei exatamente que dia que vocês vão ter que enviar, né, os arquivos, e a gente quer deixar essas coisas certas para não acontecer durante a prova, e aí fica complicado para a gente resolver. Ju, e aí para quem mais faça dessa forma, quando você cria o documento, você também tem como compartilhar o link dele, porque você está criando um documento, mas ele fica salvo no Google Drive do mesmo jeito. Então, você pode criar o documento sem problema e você compartilha só o link dele, entendeu? Inclusive, eu ia fazer um vídeo, porque realmente não deu tempo. Eu estava terminando algumas outras coisas, mas eu ia fazer um vídeo justamente mostrando como vocês criaram um doc no Google Drive, anexar essas fotos todas num doc só para mandar só um link, só o link do arquivo, né? Aí evita a gente estar fazendo um monte de pasta, tá subindo um monte de arquivo e tudo mais, né? É porque, assim, eu não gosto de dar muita informação ao mesmo tempo, porque tem aluno que não tem tanta facilidade, às vezes não é um aluno, é o pai que está gerenciando isso daí, e não consegue lidar com tanta facilidade com essa questão da tecnologia, né? E aí eu vou fazendo uns pouquinhos para a pessoa se adaptar. Vou ver se eu consigo fazer essa semana, porque, na verdade, eu tenho que fazer um para os professores agora, para ver se a gente consegue ter mais aulas pelo Google Meet, né? Eu repassei aí o pedido de muitos de vocês, né, para a coordenação, que muitos de vocês acham que essa maneira de assistir a aula é melhor, né? Eu repassei isso para a coordenação, e aí não estou prometendo que os professores vão dar aula, Júlia, não comemora, mas eu estava preparando justamente isso, eu criei os e-mails institucionais deles lá, justamente para eles gravarem como eu estou fazendo, e vou ver se eu consigo terminar isso hoje. Já era para eu ter terminado esse final de semana, mas eu também, final de semana, eu também sou filho de Deus, né? Apesar de não acreditar muito, mas
eu também tenho direito a descansar. Então, não fiz o final de semana eu fui comprar jogo e jogar. E eu vou ver se eu consigo terminar agora, tá? De hoje para amanhã eu acredito que eu termino dos professores, e aí até quarta eu acho que eu termino de vocês, tá? Para mostrar como fazer e colocar num arquivo só, beleza? Fofos, com relação à prova, como é que foi? Eu perguntei lá no grupo, mas eu vou perguntar de novo aqui, né? Tava boa? Aí, assim, a questão não é nem o nível da prova, mas em relação a fazer a prova. Teve alguém que teve algum problema? Vocês sabem de alguém que teve algum problema? Eu ainda não olhei o relatório para ver quem fez o que não fez. Ah, Ingrid. É, tá certo. Então, olha só. É, eu estou perguntando, assim, depois vocês se informam com o pessoal lá nos grupos, ou nos grupos paralelos que vocês têm aí, né? Veja se alguém teve algum problema e peça para conversar comigo no privado, tá? Pode passar meu número, se a pessoa não tiver, não tem problema não. Peça para ela conversar comigo e me explicar o que foi que houve, porque eu estou fazendo esse levantamento dos problemas que estão aparecendo para a gente tentar ir minimizando ele ao longo dessas provas, não só dessas provas dessa semana, mas também das últimas provas do bimestre, né? Eu estou fazendo o possível para a gente conseguir resolver tudo isso, tá bom? Aí, assim que vocês forem se informando aí, se alguém teve esse problema, peça para conversar comigo no privado, que eu vou tentando resolver, beleza? É... Tá, então, acho que o que eu tenho para falar hoje foi dito. Fofos, vou passar uma proposta agora para vocês lá no sala de aula, para vocês produzirem até sexta-feira, aliás, até quinta-feira, produzir um artigo de opinião, e aí vocês vão entregar, vão ter até quinta-feira à noite para entregar, porque na sexta-feira é a nossa revisão. E na revisão eu já quero fazer os comentários dos textos, tá bom? Então, acho que é isso. Fofinhos, obrigado por ficarem aqui até agora. Abracinho e beijinho e tchau, tchau.